Fala galera, dando continuidade então aí ao nosso curso de como passar na prova de título de medicina de emergência, a gente vai estudar agora a monitorização clínica do paciente chocado, tá? É muito importante que a gente entenda que a monitorização da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória, da saturação periférica de oxigênio, da temperatura e a monitorização do Glasgow não são as únicas formas de monitorizar o paciente. É claro que essas são as mais fáceis, são aquelas que a gente costuma anotar, inclusive na evolução, ou que a enfermagem tem anotado ali no balanço do paciente das últimas 12, 24 horas, tá? Mas além disso, né, além de a gente monitorizar esses parâmetros vitais, lembrar que a dor é um novo sinal vital e que também precisa de ser monitorizado, tá? A gente tem dado muita importância à monitorização da dor. Atualmente, o score de Motley também tem sido utilizado para monitorizar, para poder predizer sobrevida de pacientes em choque séptico. O que é o score de Motley? O score de Motley é a análise da coloração em torno do joelho do paciente. E aí, quanto mais próximo, quanto menor, quanto mais próximo à patela do paciente, tá? É o score de Motley 1, depois toma o diâmetro todo do joelho 2, já pega a base da coxa 3 até o meio da coxa 4 e acima da coxa o score de Motley 5. Tá? Isso tem uma extrema relação com o aumento de mortalidade dos pacientes em choque séptico. Quanto maior o score de Motley, maior a possibilidade do paciente morrer. E aí, vamos nessa aí. A questãozinha da Abramed do ano de 2022, paciente de 28 anos, com histórico de trauma torácico há 3 semanas, da entrada no departamento de emergência, com sonolência, febre e sudorese. Então, ele teve um trauma 3 semanas e agora está sonolento, febre e sudorese. Refere dor em hemitórax direito, ventilatório dependente, que vem piorando com o passar dos dias. Ao exame apresentava-se descorado, febril, com temperatura de 38,6, sonolento, uma pressão arterial de 83 por 59, ou seja, ele está hipotenso, está chocado, frequência cardíaca de 112, está alta, respiratória de 31, está alta e saturando 96%. Apresenta moteamento cutâneo, score de Motley, grau 4. Olha só que interessante, o paciente, a gente já sabe que ele está num estado de choque séptico extremamente grave. Tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. Ausculta cardíaca sem alterações. Ausculta pulmonar com presença de estertores e hemitórax direito. E base com ausculta diminuída. É realizado o raio-x de tórax, que mostra opacificação do seio costofrênico direito e hipotransparência da base. Qual sua hipótese diagnóstica e conduta inicial? Não vamos cair em pegadinha. Hipótese diagnóstica e conduta inicial costuma ser a pegadinha, tá? Letra A. Tromboembolismo pulmonar, choque obstrutivo e trombólise imediata? Negativo. Vamos pular para C. Pneumotórax hipertensivo, choque obstrutivo, punção torácica de alívio? Negativo. Pneumonia aspirativa, choque séptico? Opa, pode ser. Expansão volêmica, antibiótico terapia imediata? Vamos ver a letra B. Infecção pulmonar, choque séptico, expansão volêmica e antibiótico terapia imediata? Aí a gente está entre pneumonia aspirativa, né, choque séptico, expansão volêmica e antibiótico terapia e infecção pulmonar. Um paciente que teve um trauma de 28 anos há 3 semanas atrás, qual que é a chance dele ter uma pneumonia aspirativa? Qual a chance dessa contusão pulmonar ter levado a uma infecção pulmonar, sepsis, choque séptico,
E aí a gente precisa fazer uma expansão volêmica e uma antibiótico-terapia. Então vamos ver. Letra B é a questão correta. Como no enunciado da questão anterior havia dito, uma das formas de se avaliar também o paciente, se monitorizar o paciente, é por meio da radiografia. O paciente chocado, a gente tem que avaliar as muitas causas desse choque, né? Uma delas pode ser o pneumotórax, tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, dissecção de aorta e edema agudo de pulmão. Tá? E como é que a gente vai identificar isso por meio da radiografia? Pneumotórax, né? No lado acometido, a ausência dos vasos e o mediastino desviado para o lado contralateral. Já no tamponamento cardíaco, tá? A gente observa na radiografia de tórax um coração em formato de moringa e, além disso, por meio da clínica, né, a gente identifica a tríade de Baker. Está escrito errado aí, tá? E o tromboembolismo pulmonar? Como é que a gente identifica pelo raio-x de tórax? É bem mais difícil. O ideal é que seja feito por meio da tomografia, tá? Mas o que a gente observa? O sinal de Westmark. O que é o sinal de Westmark? Está até com a seta mostrando aí. A ausência de vasos em uma determinada região. Por que não se verifica vasos? A ausência de fluxo sanguíneo. Porque tem um stop ali naquela região e não há perfusão naquela região acometida. E na radiografia do lado, o sinal de Hampton. O que é o sinal de Hampton? A gente observa aí na parede torácica do lado direito um triângulo com a base voltada para a parede torácica, tá? O que é isso? É o sinal do infarto pulmonar com a base do triângulo, com a base da pirâmide voltado para a parede pulmonar. Já no edema agudo de pulmão, a gente observa o aumento da trama vascular, principalmente nos lobos superiores, tá? E aumento da silhueta cardíaca pode acontecer também. Da mesma forma, pode acontecer opacificação dos espaços aéreos no raio-x de tórax. Dissecção de aorta. Na dissecção de aorta, o principal achado é o alargamento do mediastino. Tá? Então, o paciente está com dor torácica, o paciente apresentando hipotensão. Esse é um dos sinais, né, associado ao alargamento do mediastino. Uma das possibilidades de acontecer é a dissecção de aorta. Mas se eu identifiquei que o paciente, eu identifiquei a causa do choque do paciente e o tratamento dessa causa de choque inclui expansão volêmica, eu preciso de saber se o paciente ele é fluido responsivo. O que significa fluido responsividade? Fluido responsividade é quando eu ofereço líquido para o paciente, ofereço pelo menos aí 500 ml, 250, 500 ml de líquido, e o débito cardíaco desse paciente aumenta em pelo menos 10%. Como é que eu analiso o débito cardíaco? Aí pode ser pelo catéter de artéria pulmonar, que é o catéter de Swan-Ganz, pode ser por meio do ecocardiograma, com análise do fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Pode ser feito por conta dos métodos novos de termodiluição. Enfim, fluido responsividade é quando o paciente aumenta o débito cardíaco em pelo menos 10% após uma prova volêmica. Uma forma muito segura de se realizar um teste volêmico é a elevação passiva das pernas. Como que é feito? Primeiro, eu avalio o débito cardíaco com o paciente sentado, tá? Se o paciente sentado tem um débito cardíaco, eu vou anotar esse débito cardíaco, depois eu vou deitar o paciente e vou elevar os membros desse paciente por alguns minutos, por 1 minuto, 2 minutos. O que vai acontecer? Esse líquido
né, esse sangue na perna do paciente vai ser recrutado para a região, para a porção mais central do corpo. Isso nada mais é do que imediatamente o paciente vai receber praticamente 500 ml de sangue imediatamente para a região central do corpo. Se houver uma melhora do débito cardíaco, se esse paciente apresentar um aumento do débito cardíaco de pelo menos 10%, significa que esse paciente é fluido responsivo. E aí o que eu faço? Volto o paciente para a posição anterior, deixo ele sentado novamente, e aí eu faço os 500 ml de solução salina e novamente eu reavalio o débito cardíaco para saber se houve realmente o aumento do débito cardíaco do paciente. É assim que eu avalio a fluido responsividade. Questãozinha da Abramed de 2023. A manobra de elevação dos membros tem sido usada no departamento de emergência para avaliarmos pacientes com um quadro de choque. O paciente inicialmente é colocado em decúbito elevado em 45 graus, aferido a pressão arterial e em seguida sua posição é invertida, elevando-se os membros inferiores a 45 graus e aferida nova pressão arterial. Sobre a manobra, o que avaliamos? Gente, presta atenção que essa é uma questão também pegadinha. A Abramed gosta de pegadinha. Nós estamos avaliando fluido responsividade. Joia? Então, letra A. O aumento da pressão arterial média em pelo menos 25%? Não. O aumento do débito cardíaco em pelo menos 25%? Também não. O aumento do débito cardíaco em pelo menos 10%? Opa! Essa é a resposta correta. E letra D. Aumento da pressão arterial média em pelo menos 10%? Não. Olha a pegadinha aí. Tá? Então, o correto, letra C. Aumento do débito cardíaco em pelo menos 10%. E aí a gente avalia novamente aí, só para relembrar como que é feita a manobra de elevação passiva das pernas. Gente, então, essa aula foi curtinha, né? Só para a gente falar sobre a monitorização do paciente crítico. Na próxima aula nós vamos falar do ultrassom, né, point of care no paciente chocado. Não perde não que essa aula é muito legal. Forte abraço a todos.